pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Foco Acessível, um podcast que fala sobre tecnologia, diversidade e inclusão na tecnologia. Eu chamo profissionais para compartilhar as vivências, os sucessos e os aprendizados que eles têm no dia a dia. Eu sou Wagner Beethoven e eu vou conduzir essa conversa hoje com vocês. Eu sou um homem de pele branca, tenho barba grisalha, tenho cabelos castanhos, estou usando uma camisa preta com o texto Pure Magic e o desenho a estampa do corpo, do He-Man. Ao fundo há uma parede texturizada e eu uso óculos para miopia. Hoje eu estou com uma pessoa muito bacana, que é Sandiara Pérez. Ela é coordenadora de Design Ops no Banco Itaú, Unibanco. Ela é pós-graduada em Gestão de Negócios Digitais pela USP, mestrando em Ciência da Computação na Unicamp com foco em interação humano-computador. Muito obrigada, Sandiara Pérez, pela tua disponibilidade. Seja muito bem-vinda. Opa, oi pessoal, tudo bom? Oi Wagner. Primeiramente, eu queria agradecer por esse convite. Eu sei que alinhar agendas é uma coisa muito difícil, mas no final deu certo. Então, prazer, sou Sandiara Pérez, mais conhecida como Sandy para alguns. Gosto de brincar que Sandiara sempre é para pai e mãe, principalmente quando tá brigando. Então, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca de cabelos escuros cacheados na altura do queixo, olhos castanhos, sardas abaixo dos olhos, uso um piercing no septo. E hoje eu uso um lenço vermelho na cabeça, um colar choker de búzios e uma camisa verde pastel. Vamos começar? Pronto, agora eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre tuas vivências pessoais, né, para as pessoas entenderem como é o background do profissional que a gente está falando aqui, né? Você é uma pessoa autista e com TDAH, né? Quais são as estratégias que você desenvolveu para lidar com esses desafios profissionais, os desafios profissionais e com essas experiências que mudam, né, de alguma forma o trabalho, principalmente quando você está trabalhando com inclusão e acessibilidade? Perfeito. Eu sou uma mulher autista com TDAH diagnosticado. Eu faço tratamento há pelo menos desde os meus 14, 15 anos, né? Então não foi um diagnóstico tão tardio assim como algumas pessoas pensam. E nos últimos anos eu vim desenvolvendo também algumas questões de mobilidade e hoje eu uso a bengala para locomoção. Então eu gosto de brincar que eu estudo, porém vivo e respiro acessibilidade. Hoje eu atuo em cargos de liderança, cargos que geralmente não são associados a pessoas autistas, principalmente que fala muito sobre interação social, sobre mudanças rápidas de contexto e de rotina. Eu devo isso muito ao diagnóstico, não tão tardio assim, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a gente entender as melhores ferramentas sobre o que funciona e o que não funciona. No meu caso, desde a adolescência, a terapia cognitivo-comportamental funcionou muito, mas o que mais funcionou mesmo, por incrível que pareça, foi o teatro. Eu faço teatro desde os meus 12 anos e o teatro usa de muitos mecanismos de masking, de mascarar, de entender posições, interações sociais. Então você tem um repertório de reação, coisas que eu uso no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, uma coisa tão boba, gente, eu fazer uma peça me fingindo ser uma businesswoman, uma mulher de negócios. E no dia a dia, tem situações em uma peça que eu enfrento na vida real. E eu literalmente eu assumo uma personagem. Né? Isso torna o processo menos doloroso. Porque eu percebo, e eu tenho também liderado os autistas, né? Que a gente precisa se expor aos poucos em situações sociais que para a gente é um grande desafio para a gente se adequar ao mundo dos negócios, o mundo do trabalho, né? E eu gosto de falar que eu já me expus o suficiente por meio do teatro, sem ter aquela pressão de metas, de dinheiro e tudo mais, né? Então acho que antes de qualquer coisa, o diagnóstico ele é bom para o autoconhecimento e para você entender os mecanismos. E eu nunca desprezei a medicação. Eu tô no meu primeiro ano sem medicação, eu fiz o desmame, né? Estou fazendo o desmame, na verdade. Para mim é uma coisa é, muito difícil, assim, eu sentir emoções pela primeira vez, porque por muitos anos minhas emoções, eu me sentia muito antipática, não conseguia sentir o que eu precisava sentir na intensidade que eu sinto hoje, né? Mas me ajudou muito por um período. E para mim isso não deveria ser um estigma. Não sei se eu tô falando isso porque eu sou casada com uma farmacêutica, então eu tenho um viés nesse sentido, mas a medicação ela faz parte e ela é super necessária nesse processo.
Eu sei que é difícil aceitar, mas se não fosse por mecanismos de atuação, mecanismos de terapia, mais a medicação, talvez eu não chegasse no lugar onde eu cheguei hoje. Bacana você falar com tanta clareza sobre esses assuntos, né? Porque desmistifica. Eu já escutei muito comentário hoje dizendo todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, né? E aí começar a banalizar esse tipo de coisa que, de alguma forma, essas pessoas, no caso você e tantas outras, elas têm uma série de dificuldades por ser dessas condições, por ter nascido desse formato, né? E aí eu costumo dizer também que esse termo hiperfoco, né? O pessoal adora utilizar isso, né? Como se fosse um besteira, que aí eu trabalhei com um rapaz e aí ele sempre dizia, Wagner, você não sabe quanto é cansativo às vezes a gente querer mudar o pensamento e não conseguir, porque o cérebro só quer aquilo ali, sabe? Então, e aí você fala também de remédio, né? É muito bacana também as pessoas entenderem que remédio funciona e de fato tem que ser acompanhado, né? E um ponto que você comentou que, se me permite corroborar, quando as pessoas falam que, nossa, agora todo mundo é autista, todo mundo tem TDAH, né? Num ponto de vista científico, na verdade, essas pessoas sempre existiram. A diferença é que elas nunca participaram dos estudos clínicos. Então, muito se observava, por exemplo, autismo em crianças do sexo masculino, do gênero masculino, a partir dos 2 anos. Porque as meninas até então tinham outros comportamentos condicionados pelo patriarcal. Então, se ela ficava muito quietinha, é porque ela era para ser quietinha. Mas se é um menino que é mais quietinho, tem alguma coisa aí, sabe? Então, por muitos anos, desde 1964, que a gente começou a ter vários ensaios clínicos sobre neurodivergências, na verdade, a gente teve uma gama de perfis de diversidade que foram excluídos desse processo. Então, hoje em dia, é apenas uma consequência disso. Não é que todo mundo é autista, não. Hoje a gente tem critérios muito mais claros de diagnóstico e cada vez mais ensaios clínicos que olham para outros perfis e suas interseccionalidades, né? Eu estou vendo vários estudos que estão tendo hoje, por exemplo, fazendo uma intersecção de autismo e síndromes de ovários policísticos, por exemplo, síndromes de hipermobilidade, né? Então, como que isso se relaciona para além das questões de gênero? Então, por exemplo, uma das hipóteses é a ocorrência de autismo na população trans, por exemplo. Então, vários estudos que estão começando a surgir agora por conta da conversa natural que estamos tendo sobre o transtorno. Então, hoje não é que todo mundo tem, é que todo mundo tem acesso. A informação tá mais fácil, né? Tá mais fácil de se diagnosticar também, né? As pessoas não têm mais vergonha de resolver se viver com isso e tentar conviver com isso, né? Eu só tive meu diagnóstico aos 14 anos, mas eu tô desde criança na luta, né? Enquanto meus irmãos saíam para brincar, saíam para passear, eu ficava em casa, eu tinha um pânico de ir pra rua, eu não gostava de interagir. Mas por outro lado, a minha mãe me observava, mas poxa, ela tem boas notas, ela tem alguns interesses muito específicos. Eu andava muito na ponta do pé quando era pequena, né? Mas poxa, num ponto de vista acadêmico, ela é sensacional, sabe? Por que que ela é assim? Nem no começo eram vários diagnósticos. Gente, eu já passei por borderline, por transtorno de personalidade de maneira geral, transtorno dissociativo, até isso que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Fazer vários e vários testes. No momento que bateu o martelo, olhou e falou: Não, eu acho que ela é autista. Nunca, e eu lembro isso até hoje, nunca vi uma menina autista, mas ela bate mais com os critérios de autismo do que dos outros. Isso só foi possível porque eu tenho autistas na minha família. Eu tenho alguns primos autistas por parte de mãe. E nessa época começou a entender que o autismo tem um fator genético, né? E aí quando a minha mãe falou isso, tipo, nossa, ela é muito parecida com os priminhos dela. E meus priminhos foram diagnosticados com 3 anos, nesse sentido, sabe? E aí que a psiquiatra ela estralou e falou: Puxa, eu acho que é, né? Tanto que quando eu comecei a aplicar em mim abordagens de tratamento em relação às características que o autista tem maior dificuldade, funcionou horrores. Medicação, horrores. Funcionou pra caramba em mim, né? Pra você ver. E isso a gente tá falando de... Eu sou dos anos 2000. Eu nasci em 2000. Isso foi em 2014. Estamos em 2025, então na prática não foi tanto tempo assim. Aí a gente vai trazer outro assunto, que aí você é a primeira pessoa que eu conheço de fato, né? Que é sobre etnia rum, né? Que é muito pouco difundida. Eu nunca ouvi falar, tá? Você é a primeira pessoa que traz esse termo para mim, e aí provavelmente as pessoas que estão ouvindo também vai ser uma coisa nova, né?
E essa identidade cultural que você carrega, ela influenciou você na sua abordagem de design inclusivo e na promoção da diversidade no dia a dia? Primeiro, também eu queria que você esclarecesse para todo mundo, né, o que é a etnia Rom, né? Legal. A etnia Roma, ou Roma, ela é popularmente conhecida como cigana, né? Esse é o termo cigano não é que ele seja ruim, mas ele pode ser considerado inadequado e impreciso em alguns contextos. Na Europa, por exemplo, não se utiliza mais o termo cigano, o equivalente seria o gypsy, né? Por ser um termo muito pejorativo. Então, hoje utiliza-se como Roma, Roma people, né? É um povo originário do norte da Índia que começou a migrar para a Europa e outras regiões do mundo há cerca de 1000 anos. Hoje, comunidades romani, de maneira geral, vivem em vários países da Europa, América, Oriente Médio e Ásia, mas não tem uma homogeneidade, né? É uma comunidade com uma diversidade interna muito grande, então existem vários subgrupos, como os Rom, Sinti, Kalon, entre outros, com costumes, línguas e histórias próprias. A minha família, ela veio da Iugoslávia, no caso, em um dos períodos de hegemonia que queriam realizar na região da Sérvia, Bósnia, enfim. E os meus avós fugiram para cá, mas necessariamente foram até o Porto de Santos, onde boa parte da minha família ainda se mantém hoje, trazendo alguns costumes. Então, o subgrupo até então, a nossa comunidade é a comunidade Rom. A gente tem um idioma próprio, que é o Romani, né? Eu não sou mais tão fluente, eu era muito fluente quando era pequena, eu nasci em terreiro, eu nasci em acampamento cigano, né? Então a gente passava muito tempo, eu e minha família quando eu era pequena, em Mongaguá, esperando algumas famílias que ainda eram nômades passarem por lá para dar apoio, água e fazer festa, que era o mais interessante. Hoje, só são alguns grupos que são nômades de fato, a maioria se tornou um grupo mais sedentário. Mas a gente tem o Romani, ele se assemelha muito ao sânscrito, ele tem muitas raízes no sânscrito e compartilha algumas semelhanças com línguas da Índia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, Manush, que é pessoa, ser humano, Drom, que é estrada, família, que é família, pani, água. Então tem algumas palavras que são muito parecidas com o indiano até hoje. E claro, tem algumas palavras próprias de acordo com o próprio grupo. O grupo mais famoso aqui no Brasil, eu acho que, assim, eu chutando, né, eu acredito que seja os Calon. Os Calon são grupos que fizeram uma imigração da Europa, sentido Portugal e Espanha, para cá, né? Então a gente vê que são aqueles ciganos que trazem muito espanhol na fala, os Gypsy Kings, aquele volare, oh, é um grupo Sinti, no caso, né? E isso eu acho que hoje me fez muito entender, hoje trabalhando com acessibilidade, diversidade e inclusão. Eu cultuo ainda algumas práticas, minha avó ainda está viva, né? Tanto que, por exemplo, a minha avó ela está num estágio terminal de câncer, e para o nosso grupo, isso não é nada. A morte pra gente é só uma passagem. A gente não tá chorando, a gente não tá triste. A última vez que eu fui ver minha avó, agora no Natal, por exemplo, a gente tem uma cerimônia que o nosso velório ele dura geralmente de 2 a 3 dias. O primeiro dia é a cremação e os dias seguintes são de festa. E a festa tem que ter todos os elementos daquela pessoa que partiu, porque a gente quer que o espírito dela viva dentro de nós. E a gente sabe que é só um rito de passagem e ela vai para outro lugar. Esse outro lugar vai ser o que ela acredita, porque a gente é uma cultura, mas também cada pessoa também tem sua própria religião. A minha avó, no caso, ela é espírita, né? Então ela vai ter a passagem dela. Então eu passei o Natal fazendo a playlist do Spotify com as músicas que ela gosta, levantando as comidas que ela quer que a gente faça, as músicas que a gente quer que a gente cante, que a gente dance. Se ela quer que a gente acenda fogueira no final da noite, né? Eu lembro que quando meu tio avô morreu, quando era pequena, pelo mesmo câncer, infelizmente. Nossa, foi acho que uns 4 dias de festa e a gente madrugando, a gente ficou na chacarazinha da família. E no final do dia a gente sempre faz a nossa família é muito devota a Santa Saracali, que é a padroeira dos ciganos, né? A gente faz uma jangadinha com algumas das cinzas e desova na cachoeira ou no mar, no caso no mar em Santos, né? Que é como referência a Santa Saracali, como que ela foi abandonada ao mar e começou a sua vida nômade. Então isso tudo para mim foi
ter em primeiro momento ter a noção que cada pessoa tem um baita contexto. Pessoas são feitas de contexto, e quando a gente fala de lugar de fala, essa fala, ela tem várias características. Ela tem idade, ela tem geografia, ela tem altura, até a altura interfere, ela tem cor, ela tem etnia, ela tem gênero. Isso tudo precisa ser considerado quando a gente cria uma experiência, seja ela digital, seja ela física. Então, por exemplo, aqui em Santos, a gente começou a ter várias políticas para populações ciganas. Porque, por exemplo, para ter acesso ao SUS, a gente tinha que colocar um endereço. Mas muitas das famílias eram nômades. Como que eu vou colocar o endereço se meu endereço é a rua, né? Meu endereço é a estrada, né? Então eu percebi que com os anos, né, quanto mais a gente foi falando dessas populações migratórias, mudaram-se muito os serviços. Então, muito trabalho de service design para acomodar essa população, né? Mas acho que é um pouco disso, eu ter essa cultura desde cedo que cada pessoa é única, o lugar de fala dela importa, e esse lugar de fala é tão rico quanto o que ela tem para distribuir, o que ela tem para contribuir para esse mundo. Falei muito, né? Não, de jeito nenhum. Eu fico maravilhado, assim, porque eu costumo dizer que a gente só consegue entender a diversidade quando a gente tem pessoas diversas próximas, né? E como eu te disse, né? Você é a primeira Sim. pessoa, a primeira cigana que eu conheço, tá? Então é muito interessante essa vivência, né? Você falou bem também que cada pessoa é única, e aí até o background, a geografia da gente interfere no nosso desenvolver, né? Eu queria pedir licença a você, Sandy, para pedir para as Uhum. pessoas que estão ouvindo a gente pelo Spotify, que dê 5 estrelas, porque aí a gente já começou 2 perguntas, já foi um baita aulão, né? E se você estiver vendo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo, e é muito importante porque quanto mais gente apoiar esse negócio, mais pessoas vão conhecer a etnia Room e entender que a diversidade é muito bacana. Voltando aqui para o rol de perguntas, né, eu queria falar agora sobre tua carreira, né? A gente falou sobre tua vivência, e aí você tem uma trajetória muito rica associada a design e acessibilidade, né? E eu queria saber quando é que você percebeu que queria direcionar a tua carreira para esses temas, né? E quais foram os primeiros passos? Como é que foi a pequena Sandy lá no comecinho da carreira? Nossa, foi uma loucura. A minha carreira começou, eu gosto de brincar, acho que com 7 anos, quando meu pai trouxe o primeiro computador para nossa casa, que era aquele brancão enorme, sabe? E eu ficava horas no Paint, desenhando, interagindo em fóruns, né? Foi onde tive meu primeiro contato com HTML, por exemplo. Eu sempre fui uma criança muito introspectiva. Até então eu não sabia que as dificuldades de interação que eu tinha, principalmente no âmbito pessoal, né, cara a cara, era por conta do autismo. Então, quando a internet veio para mim, foi um refúgio. Eu posso me expressar sem ter que mostrar o meu rosto, sem ter que olhar olho no olho em alguém. Eu consigo ter esse conforto. Eu tenho previsibilidade, né? Então, a internet ela foi um grande santuário para mim. Sem a internet, acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E nessa época, ainda não tendo o diagnóstico 100% fechado, eu tinha um crush que ele tinha TDAH, né? Inclusive o sobrenome dele é Orcel, e já falo por quê, né? Porque eu tô trazendo esse histórico. E eu falei, cara, eu vou desenvolver um jogo pensando nas habilidades que você tem maior dificuldade e que eu observo todo dia. Eu fiquei com ele, consegui, isso foi um impulsionador pra eu ter ficado com ele, mas a gente não foi pra frente, a gente viu que não ia rolar, era só amizade mesmo, né? Mas aí, quando eu fui desenvolver, eu comecei a ter contato com várias coisas referentes à acessibilidade digital. Então, propriamente a própria WCAG, o EMAG e tudo mais. E eu gostei. Eu adoro diretrizes, eu gosto de padrões, eu adoro desenvolver padrões, né? E aí, entreguei meu TCC, foi nota máxima, graças a Deus. O namoro, a ficada, não foi pra frente. E aí, quando chegou a graduação, eu falei, eu quero continuar na área. Fiz análise de sistemas, passei em primeiro lugar na federal, graças a Deus, né? Na época não tinha cota para autista, então foi pela ampla concorrência mesmo, então foi muito sofrido, mas deu tudo certo. E logo quando eu cheguei, eu falei, eu quero estudar mais sobre. Então foi onde eu comecei minha carreira acadêmica, minha carreira de acessibilidade começou com a academia, né? Então eu comecei já a fazer alguns papers voltados para acessibilidade digital e neurodiversidade,
né? Então eu saí da academia da graduação com alguns papers publicados e o principal foi o projeto Orcel, que foi o guia de diretrizes olhando para produtos digitais com foco em pessoas com dislexia, TDAH, desortografia e descalculia. E ele tá público hoje, eu acessibilizei ele para um formato online, que é o orcel.wiki.br. Me inspirei muito no Gaia, que é produzido e feito pela Thalita Pagani, que foi minha mentora por muito tempo, durante esse período, inclusive. E eu falei, tá bom, na academia aqui eu tô tranquila e o trabalho? Consegui alguns estágios na área, fui para a área de desenvolvimento mesmo, né? Eu comecei com desenvolvimento web e aí eu fui para o desenvolvimento nativo, Android e iOS, que eu curti bem mais e hoje eu curto ainda bem mais do que Web HTML em si, né? Só que chegou uma hora que eu percebi, cara, mas eu gosto tanto da parte de design, eu não gosto só de desenvolver. Então, quando vinha uns papos de segurança, de arquitetura, gente, eu ficava assim, ó, derretida nas agendas, né? Tipo, não que não seja importante, mas não é pra mim. Eu gosto de estar do outro lado também, né? E aí eu comecei a migrar pra área de design. Mas pra que área eu migraria? Porque, pô, pra fazer um produto, ser uma product designer, eu teria que conhecer o produto. E, na moral, eu não tô afim de conhecer um produto, sei lá, de investimentos, né? Um produto da área de saúde. Eu gosto de pensar na visão macro, olhar para o usuário sem ver a quem, né? E aí foi onde eu conheci, sendo desenvolvedora, a área de Design Ops, onde eu pude trabalhar no meu primeiro Design System na época, que era o It, do Itaú. Eu me apaixonei por Design System, assim, foi meu primeiro amor verdadeiro, sabe? Aquele amor à primeira vista que até brilha os olhos. Eu falei, cara, eu consigo ser designer, mas técnica. Eu posso idealizar, mas eu tenho que concretizar isso em padrões e em consistência. Eu tenho clientes que estão na ponta, 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 que é o cliente final, mas eu tenho meus clientes internos, que são meus usuários, que estão lá no dia a dia. Eu tenho que olhar para fora, olhando para guidelines, compliance, para diretrizes, quanto para dentro mesmo. Então, se eu tenho um negócio, por exemplo, o Itaú hoje, que eu tenho que olhar para o Banco Central, por exemplo, nossas relações com o Ministério Público Federal, eu falei, cara, eu tenho que ter pensamento sistemático e eu adoro pensamento sistemático. Não consegui migrar internamente, então o que eu falei? Eu vou pro mercado, eu vou me especializar mais em design, mas eu vou voltar para design system. E foi o que eu fiz. Saí, fui pro mercado, falei, cara, eu vou ficar um tempo aqui com o PD para me especializar no Figma, para me especializar nas ferramentas que eu tenho que fazer, nos frameworks que eu tenho que absorver. E aí eu consegui minha primeira oportunidade em Design Ops. Foi quando eu fui pro PicPay, montar o primeiro time de acessibilidade, porque viram que eu tinha o técnico, o meu profissional tinha uma bagagem imensa técnica de design system e eu tinha uma bagagem muito técnica da academia. Então viram, poxa, eu quero apostar em você. Você não consegue juntar essas duas visões em um time? Eu falei, posso tentar. Conseguimos. E aí, nunca mais parei. Hoje no Itaú, a minha abrangência é muito mais macro. Passei por várias empresas, né? Passei pela Gol, passei pela Serasa, pelo próprio PicPay, Banco Original. Hoje no Itaú, eu não olho só para acessibilidade, eu olho para acessibilidade, fundação, então design tokens, temas, arquitetura, eu olho para recursos visuais, iconografia, ilustração, motion, como que a gente torna nossas ilustrações diversas, como que a gente torna nossas ilustrações acessíveis, do digital ao físico, né? E bem como também agora eu estou começando a olhar para processos. Então a minha trajetória foi meio bagunçada, mas eu sou uma pessoa bagunçada, então acho que condiz muito bem com a minha pessoa. Eu acho interessante porque a vida da gente não é linear de jeito nenhum, né? Então, a gente tem que conseguir se adaptar aí. Eu vou até quebrar o roteiro que eu compartilhei com o Sandy aqui as perguntas, para a gente entender como é que seria esse papo. E aí, ela falou um termo muito bacana que foi design system, né? Aí eu tenho lido bastante e tenho visto bastante gente de fora do país. Graças a Deus existe dublagem hoje no YouTube, então eu consigo ouvir outras pessoas fora do eixo inglês-português, sabe? Então eu vejo outros idiomas, no caso dublado, mas falando sobre design system, o impacto que a IA está fazendo com que o design system está se perdendo. Ou seja, hoje você só tem tokens, joga numa IA, a IA desenvolve, tá? Eu queria saber se você já parou para pensar nisso, como é que é utilizado IA nesse tipo de coisa no seu dia a dia. Legal.
eu acho que quando a gente fala de AI em Design System, a conversa quase sempre vai para eficiência, escala e automação. E eu acho que isso não é uma mentira, acho que isso é uma realidade. Acho que a IA realmente acelera decisões, pode gerar componentes, sugere tokens, cria variantes de segundos, mas acho que o impacto importante é que é o que está se perdendo no meio desse hype, né? Que eu acho que quando a IA veio atravessando com tudo, encarou muito o Design System como um repositório de componentes. E não é o caso. Eu acho que Design System, para mim, é um acordo cultural. Design System, ele carrega decisões políticas, sociais e éticas sobre o que pode ou não usar em um produto. E quem é considerado o usuário padrão e quem fica na borda, né? Então, quando a IA ela entra sem critério nenhum, o risco é ela padronizar ainda mais o que já era padrão. Até porque a IA aprende com dados históricos, com toda a com o que vem de fora e o que vem de dentro, e normalmente esses dados em design normalmente vêm de produtos feitos para pessoas sem deficiência, agora puxando a sardinha aqui para acessibilidade, né? Ou de contextos eurocêntricos e de lógicas de mercado que priorizam velocidade de conversão, né? Eu brinco muito aqui dentro de, gente, tá tudo bem a gente olhar para o material design, para as guidelines da Apple, mas não estão no Brasil. O contexto já é muito diferente por si só. Inspiração é uma coisa, copiar é outra, né? Então, a IA, quando a gente quer usar a IA nesse contexto, o Design System vai proporcionar um sistema visualmente consistente até, mas culturalmente raso, nesse sentido. Então, acho que outro impacto também que ninguém comenta é essa perda de intenção. Então, antes, cada token, cada componente, cada guideline existia porque alguém discutiu, discordou e testou, foi atrás da operação. Então, o pessoal que utiliza o Design System foi atrás de pesquisas com o cliente, até aquilo se concretizar em um template, em um componente. Com IA, muita coisa nasce pronta? Nasce, mas quando nasce, nasce assim esse debate. E a gente começa a aceitar decisões que não entendemos mais, né? Então, por exemplo, acho que um assunto muito legal para a gente discutir, quando a gente faz um componente, sei lá, de input, a IA sugere vários componentes, vários estados desse input, então em foco, disable, desabilitado no caso, né, com hover e tudo mais. Só que se a gente for levar no pé da palavra, o disabled, ele não precisa necessariamente ter uma taxa de contraste. E então ele vai replicar esse mesmo conceito nessas propostas que ele está fazendo. Mas a gente tem um contexto aqui, culturalmente, no banco, que ainda muitas pessoas utilizam disable como uma forma de mostrar uma informação, mas que a pessoa não pode interagir com aquele campo. A gente já tentou fazer alguns estudos com read-only, mas ainda o usuário usa rage click, né? Então ele quer clicar, ele quer interagir. Né? Então, pera, o desabilitado, ele dá a impressão de que eu não posso interagir, mas a pessoa precisa ler. Então, vê como que o contexto do produto, né, foi essencial para debater e a gente definir que, cara, desabilitado precisa ter contraste. Mas a gente tem que diferenciar na forma, então, que ele não é igual ao input regular e que a pessoa não pode interagir. Então, olha o tanto de debate que se pede num simples componente se eu só trouxesse uma IA para automatizar, né? Então, o ponto, na verdade, não é que a IA é boa ou ruim. Eu acho que é quem está ensinando essa IA a decidir design. E eu acho que tem muitos processos muito mais chatos na etapa de design que podem ser automatizados que não seja necessariamente a criação. Porque eu acho que a criação é a etapa mais importante que carrega todo um histórico que a gente acaba perdendo. É interessante porque a IA também não pega o contexto de cada produto, né? De cada cliente especificamente, né? E aí você falou um negócio bacana que é os grandes, né, são feitos na parte norte do país, né? Do planeta, né? A América Latina ela é muito diversa para imaginar que a gente só é aqueles dois grandes grupos, né? E aí a gente falando de diversidade, você falou aí sobre sua atuação no Unibanco e no PicPay, você está atrás de um grande produto, mas eu queria saber como é que você consegue promover, porque a gente sabe que quando a gente fala de acessibilidade, o pessoal meio que olha de lado assim, de novo esse assunto, pelo amor de Deus, vai puxar de novo isso. Como é que tu promove a implementação de práticas de acessibilidade de forma estratégica e principalmente colaborativa dentro nessas atuações que você tem? Perfeito. Eu vou chamar isso de acessibilidade em lugares conservadores. Acho que não são só em bancos, mas acho que tem muitas empresas que não necessariamente são do ramo financeiro, mas que podem passar por isso, né? Então, promover acessibilidade em tais lugares não é sobre convencer as pessoas a mudar de ideologia, é mudar o enquadramento da conversa, né? O primeiro erro que eu percebo que o pessoal tenta fazer, e eu já fiz muito na minha vida, é apresentar a acessibilidade como uma pauta identitária ou militante.
em ambientes conservadores, isso gera uma defesa imediata, né? Eu comecei até a falar, gente, eu queria muito que essa empresa fosse que nem o Twitter para eu ser sem filtros e só fazer um tweet falando o que eu acho e que eu defendo. Mas não é o caso, né? Então, o caminho mais efetivo é a gente tratar a acessibilidade como funcionamento, qualidade e responsabilidade. Então, é o que não é algo a mais, é o básico para fazer funcionar para mais gente, né? Então, é a gente falar de risco e continuidade. Então, muitos desses ambientes entendem muito sobre previsibilidade, norma e responsabilidade legal. Então, falar de acessibilidade com redução de risco jurídico, conformidade com leis e prevenção de falhas costuma abrir portas que esse discurso moral tende a fechar, né? Então, é interessante se aprofundar no negócio. Então, no caso do ambiente financeiro, a gente tem um aprofundamento gigante no Banco Central e nas normativas do Banco Central. Na Go, eu tive que ter um aprofundamento na ANAC, por exemplo. A gente acaba tendo muita parceria, por exemplo, com times de ouvidoria, times de jurídico, para a gente entender reincidências, aberturas de chamados, né? Muita proximidade também, a gente fez isso muito no Serasa, ter proximidade com marketing para a gente entender atritos em redes sociais, no Reclame Aqui, por exemplo, para a gente entender o quanto que isso também não está ferindo a imagem da empresa perante o público, né? E acho que outro ponto também, talvez mais poderoso, seja tirar a acessibilidade do outro e trazer para nós, né? Eu acho que esse é o ponto mais difícil, que todo mundo, sem exceção, vai enfrentar algum tipo de limitação dada pela sociedade ao longo da vida, tá? Seja por idade, seja por um acidente, seja por um contexto ou uma tecnologia ruim, tá? No caso hoje, eu tenho mobilidade reduzida e eu uso bengala para me locomover. Você, por exemplo, pode ter um acidente e vai ter que usar muletas por um tempo. Ou simplesmente você tá ficando velhinho e você desenvolveu alguma artrose, alguma artrite da vida. É natural. Em algum momento da vida, de uma maneira temporária, situacional ou permanente, você vai ter alguma deficiência. Vivenciar uma parcela do que uma deficiência permanente vai lhe promover. Então, acessibilidade não necessariamente é algo para minoria. Eu gosto de dizer, e eu falo isso muito no Itaú, que a acessibilidade é uma infraestrutura para o futuro. Então, também funciona muito começar pelo invisível, né? Então, a gente até brinca, né? Então, em vez de falar de rampa, leitor de tela logo de cara, sabe? Você vai falar de leitor de tela para um cara que nunca vivenciou, usou um leitor de tela, sabe? Não vai funcionar. Fala de coisas que vai ser da realidade dele. Fala talvez de contraste, de clareza, legibilidade, organização, linguagem simples. Coisas que ninguém rejeita porque todo mundo se beneficia. E aí, quando percebem o ganho, o resto deixa de parecer ameaça. E aí, por fim, acho que a acessibilidade em muitos desses lugares se promove com paciência estratégica. Não espere mudar tudo em um ano, tá? E talvez não leve. Eu falo isso porque muito no Itaú, acessibilidade é um assunto desde 2015. A gente só está começando a conseguir virar a chave 2023 para frente. Então a gente teve muito chão ainda. Tiveram várias ações, várias pessoas que vieram antes de mim. Mas a gente tem um caminho longo pela frente. É saber reconhecer que a gente não é perfeito. Então, às vezes, a gente também não consegue mudar o discurso do lugar, porque ou o lugar é muito grande, que é o caso do Itaú, a gente tem aí quase 100 mil colaboradores, né? Então é muito difícil. Quanto também você não consegue mudar o lugar por conta da posição em que você está. Mas talvez você consiga mudar o processo. Talvez você não consiga mudar o slogan da empresa, mas você muda o checklist? Vai, né? Então a gente entender o que a gente consegue mudar no nosso dia a dia, nos processos, nos gates de qualidade, para trazer acessibilidade aos poucos, transformar isso em métricas, mostrar, olha, essa pequena mudança, como um AB mesmo, proporcionou isso lá na ponta no cliente, a gente teve uma redução X nesse sentido. Na categoria de, sei lá, biometria, a gente teve uma redução de 50% de chamados, reduzindo X de custo, de horas alocadas em bugs e resolução de problemas, né? Então, eu acho que não é sobre vencer um debate nesses lugares. É fazer com que a acessibilidade se torne uma coisa tão normal que pareça inevitável. Eu acho que eu gosto de falar muito para minha psiquiatra que um dia eu espero não trabalhar mais com acessibilidade. Que vai ser uma coisa tão intrínseca, tão beabá, que eu não vou ter mais que falar sobre. E aí eu vou poder expandir e olhar para outros horizontes. Que eu não tenha que advogar para acessibilidade ser algo essencial. E sim, eu sei que já vai estar lá. Você falando aí, esse projeto Foco Acessível, ele nasce na minha vontade de trabalhar com acessibilidade, né? E aí eu estou há mais ou menos uns 15 anos no mercado, eu nunca consegui puxar esse assunto para mim mesmo sendo falado.
talvez seja, no começo, acredito que era abordagem, e agora eu entendo que é a velocidade que as empresas querem entregar, sabe? Então sempre tem um momento, não é um momento, não é um momento. E aí chegou um momento que eu disse, ó, vou fazer as escondidas aqui. Então comecei a mudar uma coisa ou outra, falava com o desenvolvedor, um front-end, etc., trazer alguns aliados e ia botando algumas coisas aos poucos, né? Mas assim, esse projeto ele nasce nesse momento. De eu conseguir fazer com que me satisfazer primeiro como pessoa, um assunto que eu gosto de fazer. E aí eu queria, falando de times, né? Como eu nunca tive, sempre eu costumo dizer que eu sou um designer de guerrilha, sempre trabalhei sendo o único designer numa equipe de, sei lá, 20 programadores, 50 programadores. E aí, quando eu tinha um time de design, os designers trabalhavam isolados, em cada um no seu projeto. Então, era praticamente como eu não tivesse, sabe? E aí, falando de equipe, especificamente, né, muito focada em design e acessibilidade, né? Quando a gente fala de equipe, cada pessoa, cada time, cada empresa tem desafios muito únicos, né? Como é que você equilibra essa gestão de equipes multidisciplinares? E aí você falou também que você tem liderados com autismo, não é isso? Como é que você consegue fazer esse equilíbrio, né, entre esses times, essa diversidade, para andar todo mundo com bastante harmonia? Perfeito. Acho que equilibrar a gestão de uma equipe multidisciplinar nesse tema é começar aceitando uma verdade até que desconfortável, tá? Que não existe hierarquia natural entre saberes. Então, acho que muita gestão falha aí. Hoje, todos os times que eu montei, eu tento olhar para todas as disciplinas de design. No fim do dia, todos são designers de acessibilidade, mas o histórico de cada um influencia isso. Então, eu tenho pessoas que tiveram um histórico de content design, que vieram de product design, que vieram de UX research e que vieram de service design. No fim, olham para acessibilidade, mas cada um olhando para suas competências, né? E eu gosto muito de trazer essa multidisciplinaridade, porque quando a gente fala de design de acessibilidade, é falar que acessibilidade literalmente não é só design, nem é só tecnologia, não é só jurídico e não é nem pesquisa. A acessibilidade está no atrito entre essas áreas. Então, meu papel enquanto gestora não é nem unificar vozes, é orquestrar essas diferenças. Então, por isso que eu tento trazer pessoas de backgrounds diferentes para saber como orquestrar em cada momento. Se eu tenho aqui atritos de hipótese, que eu tenho um atrito de acessibilidade que se dá por falhas no processo, eu preciso alocar nesse projeto, então, a pessoa que tem um histórico de service design. Se eu tenho aqui um atrito que é oriundo de content design, de prática de content, eu vou alocar o content. Se eu tenho aqui um atrito de design system, eu vou alocar o product designer que veio de design system. Se é um atrito de produto, o product designer que veio de produto. E se é pesquisa, é claro, de pesquisa. Ainda faltam algumas áreas aí nesse sentido, né? Mas acho que quando a gente cria essa distribuição, a gente consegue extrair o melhor de cada um e respeita também a trajetória e a história de cada um. Essa, eu acho que é o fator essencial quando a gente tem pessoas com deficiência na equipe. Porque a gente sabe que a trajetória e a expertise de cada um é muito diferente. E na grande maioria das vezes, infelizmente, é muito sofrida. Então, para um PD com deficiência se mostrar olhando para design system, olhando para produto, talvez ele não era tão olhado. Talvez ele era até mesmo ignorado. Como é que eu consigo trazer a história dele, que ele vai ter que lembrar das experiências passadas dele, sem que ele sinta dor, mas que ele transforme essa dor em orgulho. De eu passei por isso, mas agora eu tô num ambiente que eu vou usar todo esse conhecimento que eu aprendi para melhorar e para evoluir, né? E também eu também não vou ser muito eu tenho que puxar sardinha pra minha geração, que eu percebo muito na minha geração e outros gestores que também são da geração Z, são poucos ainda, né? Acho que é um ou outro que eu conheci assim da minha idade, né? Que a nossa mentalidade é diferente. A nossa mentalidade não é o microgerenciamento, a nossa mentalidade não é cobrar por volumetria de entregas, mas é cobrar por valor e depositar a confiança no outro, né? Eu brinco muito e se meus liderados estão assistindo, eles vão saber que, por exemplo, eu defendo que ócio é direito do trabalhador. Se você falar, pô, eu preciso sair mais cedo, eu tenho aqui um compromisso, eu tenho uma festa do meu filho. Cara, não quero saber, pode ir, pelo amor de Deus. Trabalho a gente resolve amanhã, não tem problema, sabe? Só me confirma, ó, você vai conseguir entregar? Você acha que vai impactar? Senão eu vou ter que ver alguém aqui pra
dar uma ajuda, né? E tá tudo bem, é na conversa que a gente resolve as coisas. Então a gente começa a trazer esse equilíbrio pessoal dentro do trabalho. Então acho que ninguém nunca me viu, por exemplo, você me entrega isso daí em quantos dias? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Gente, eu nunca vou ser assim. O máximo que eu vou chegar é no final da semana, você fez aquilo lá? Ah, eu fiz. Deu certo? Não deu? Posso ajudar em alguma coisa? Não foi do jeito que você queria? Por que não foi do jeito que você queria? Sabe? E ali flui a conversa. Ai, poxa, eu poderia ter sido mais incisiva. Então eu te ajudo a ser incisiva. Eu vou com você, eu vou lá dar a cara a tapa. Aqui esse é o dever da liderança, é dar a cara a tapa para não expor o analista, né? E o analista aprender a criar essa cascadora, né? Ou tipo, eu até entreguei, mas eu não gostei. Por que você não gostou? Faltou direcionamento? Faltou direcionamento meu, do projeto, das pessoas envolvidas, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que a minha função assim de vida no trabalho é tentar fazer com que o trabalho seja menos pesado, até porque são 8 horas que a gente está dedicando o nosso suor em virtude do negócio, né? Então, se a gente adoece, se a gente tem um clima que não permite com que a gente seja criativo, que a gente possa viver, que a gente possa ter ideia, então nem vale a pena. Isso é o que eu acredito para mim também enquanto vida. Se eu tô no lugar e eu comecei a perceber que, putz, não tá legal, eu já levanto a mão. Eu brinco muito com o meu chefe. Nossa, você deve me odiar, porque eu sou muito sem filtro. Se eu falo que eu tô incomodada, eu vou falar que eu tô incomodada. Eu nunca vou guardar uma coisa pra dentro de mim. Eu já cansei de remoer. Passei muito tempo remoendo muita coisa, dado o meu histórico por ser autista. E eu sei que várias pessoas com deficiência passam isso. Puxa, mas se eu falar, eu vou falar que eu sou resistente. Se eu comentar algo, eu vou falar que eu sou vitimista. Se eu não falar também, vão achar que eu não tô querendo trabalhar e que eu tenho estabilidade só por ser PCD. Eu sei desses contextos, porque eu já vivi eles, né? Então eu até brinco. Eu prefiro levar o tapa na cara, mas abrir o caminho para pessoas que vão chegar depois de mim. Isso faz parte do processo. É muito bacana essa tua abordagem de distribuir as potencialidades de cada pessoa, né? Porque aí você extrai de fato o melhor de cada um, né? E as entregas elas são melhores, né? E aí outro ponto forte aí que você Sim. traz é essa transparência, essa relação de confiança entre líder e liderado, né? Afinal de contas, as pessoas, as empresas só existem por causa dos trabalhadores, né? Então, se a gente não tem confiança com quem tá liderando, provavelmente o líder não vai continuar lá, porque não vai ter equipe para fazer, e aí o trabalho também não se desenvolve, né? Você trouxe na tua vida aí você traz uns projetos Sim. associados à robótica, né, para crianças. Eu queria saber qual foi o maior impacto percebido tanto nas crianças quanto na equipe, né, quando você liderou isso, associado ao contexto de impacto social. Nossa, esse projeto, assim, eu guardo muito no coração. Eu falo com a Lid, a head que trabalhava na fundação. Ela hoje trabalha em outro lugar, ela trabalha na Orca, se não me engano, e a gente é amiga até hoje. Esse projeto a gente fez em parceria com a ONG Gerando Falcões, né? Que ela é muito famosa por trabalhar no empoderamento de pessoas que moram nas favelas e nas periferias pelo Brasil. E a gente começou um projeto de empoderamento, de capacitação de crianças e adolescentes na robótica e na programação, né? Então a gente era uma ideia que surgiu, a gente tinha essa parceria com eles, mostramos o projeto, bora fazer, né? Então foi todo um período que a gente fez de discovery, de service, de entrevista para entender como que a criança percebe aquele linguajar, aquele tom. A gente trouxe alguns cursos de robótica e programação do mercado. A gente pediu para ela ver a primeira aula e ela sentir falar o que ela sente, o que ela entendeu, o que ela não entendeu, né? Então com isso a gente mapeou todo um ecossistema de eu tenho que ter aulas assíncronas, eu tenho que ter aula síncrona, eu tenho que ter suporte. Então eram aulas semanais que a gente dava o material antes por meio de uma plataforma online web que a gente fez, né? Importante também que é crucial pensar nos contextos. Então, muitas das crianças que queriam participar não tinham os recursos, então a ONG ajudou a gente a oferecer os celulares, os computadores. Nada adianta a gente fornecer, dar o curso, sendo que não tem como a pessoa acessar. E também se aprimorar depois disso, né? Então a gente conseguiu, por meio de doações, distribuir computadores e notebooks para essas crianças, né? Para essas famílias.
E aí, semanalmente, a gente gravava lá os cursos. Eu fiz a gravação lá, a gente usou a plataforma Scratch do MIT, que é uma plataforma de programação em bloquinhos. Né? Então você vai no bloco, copia e cola, arrasta, ele monta um quebra-cabeça com as estruturas lógicas, né? Então o if, o else, uma estrutura de repetição, se eu tenho uma entrada de dados, se eu tenho uma saída, um output de dados. E tem um módulo no Scratch que ele é conectado ao Arduino, né? Então a gente teve um modo de capacitar em programação. Então as crianças, nesse primeiro módulo, nessa primeira fase, saíram com um joguinho que elas mesmas desenvolveram, né? Era muito legal que alguns joguinhos a gente vê até nos dias de hoje, no sentido de, eu fiz um joguinho aqui parecido com o que eu jogo lá no Roblox, eu fiz aqui um parecido do Fortnite, né? Que é o contexto delas. Eu fiz aqui um parecido com Free Fire, porque essa garotada não tem um PlayStation 5 provavelmente em casa. Tá tentando reproduzir aquilo que ela vê no dia a dia, naquilo que ela tá tentando desenvolver, né? E por isso que a gente deixou super livre. A gente foi muito Paulo Freire das ideias mesmo, né? Use do seu contexto e vamos adaptar no seu contexto a nosso método de ensino, né? Então foi super legal. E aí a gente tinha essas aulas gravadas, semanalmente a gente tinha um encontro para falar da aula, e eu brincava junto com eles, então era tudo pelo Zoom, os pais também estavam juntos, a gente queria incentivar a participação do pai, mãe, tio, tia, responsável para estarem conosco. Eu lembro que tinha uma mãe que ela estava super animada, que ela estava tentando fazer meio que um sisteminha do salão dela, sabe? Não era o jogo, mas ela estava aprendendo o conceito, ela queria tangibilizar de alguma forma. Isso foi muito legal. A gente até troquei uma ideia com ela depois. Tem um aplicativo muito parecido que é o App Inventor, também do MIT, usa programação em bloco e é para aplicativo de celular. Usa ele lá. Espero que tenha dado tudo certo no fim das contas, né? E aí, a gente gerou essa proximidade, a gente foi vendo as dúvidas das crianças, o que elas mais gostavam, né? Até que a gente marcou, então, uma grande aula presencial, que a gente conseguiu a parceria com a Lego, né? A empresa conseguiu essa parceria, então era a área social da empresa. E a gente começou a fazer um workshop, um bootcamp de robótica, foi o dia inteiro. A gente deu tudo, a gente deu café da manhã, almoço, café da tarde, capacitou. E a ideia era fazer uma corrida. Então, cada criança ia desenvolver o seu próprio carrinho, tá? O Lego concedeu todas as peças. Era um carrinho de controle remoto, então a criança tinha que desenvolver e construir o seu próprio controle e o próprio carrinho. E a gente programava isso também, o carrinho para frente, o carrinho para trás, né? E aí, nossa, foi maravilhoso. A gente fez melhor de 5, a gente gravava, o pessoal lá torcendo. Foi maravilhoso. A gente fez a corrida no final, isso foi numa escola que tinha na região, e a gente fez na quadra, né? Então, nossa, foi o pessoal vibrando, a gente gravou. Teve a parte, claro, de visibilidade, a imprensa local foi lá entrevistar a gente. Eu lembro até hoje eu dando a entrevista lá na Globo, né? Me senti super famosa, brincadeiras à parte. Mas acho que foi mais especial que foi logo num período de pandemia, né? Foi bem no início da pandemia, a gente não queria desistir do projeto, sabe? A gente acreditava no projeto e a gente também entendeu que a gente tinha oportunidade de capacitar e dar insumos para essas crianças do que poderia vir nos próximos anos, que no caso se concretizou, das aulas online, né, do ensino remoto e tudo mais. Então foi até meio que uma capacitação para a vida do que viria aí nos próximos 2, 3 anos para elas. Eu acho que todos os conceitos de design foram aplicados de ponta a ponta, de service design, de content design, então a nossa preocupação de manter uma linguagem simples e inclusiva, acessibilidade para crianças também, então a escolha de fonte importava, a escolha de fonte, de tipografia como um todo, de cores, de fornecer gestos visuais, trabalhar muito recursos iconográficos, sabe? A gente tinha muitas crianças lá que tinham, eu acho que tinha uma com visão monocular, se não me engano, e uma com alto grau de astigmatismo e miopia, que já se enquadrava numa baixa visão até, né? Então a gente conseguiu trabalhar com esses recursos de forma assíncrona, quanto síncrona também. Então a gente fazia entrevistas com os pais para entender: a criança usa alguma tecnologia assistiva? Não usa? Nesse caso, a criança usava a lupa, então a gente já entregou tudo bonitinho, já configurado, por exemplo. Ela quer um teclado com a letra ampliada? Quer, não quer? Isso tudo foi importante. Isso, no fim do dia, o que a gente fez foi, eu acho que o auge da acessibilidade, que é design participativo. As crianças e os pais estiveram conosco em todo o projeto
criando o produto, o serviço, na verdade, de ponta a ponta, desde aulas assíncronas, a plataforma, até a corrida, que foi a aula síncrona no fim do dia. Principalmente no período de pandemia, que a esperança estava próximo de zero, né? A gente estava passando por muito problema aí. E aí trazer esse. Provavelmente essas crianças nunca vão esquecer esse momento da vida deles, né? Marcou um bocado, né? Aí eu queria fazer primeiro, um comentário, saber se esse material do MIT consegue me ensinar JavaScript, que eu já tentei de tudo e não consigo entender como é que aqueles troços funcionam. Sabe? Já fiz alguns cursos. Olha, Toda vez JavaScript acho que é um pouquinho difícil. vamos ensinar uma calculadora. Eu disse, meu irmão, eu não quero aprender a calculadora, eu quero fazer o negócio funcionar. Mas é sempre essa mesma coisa. A calculadora já está feita, eu quero lá saber. E aí, Sandy, eu queria saber sobre governança, né? Você falou sobre que um projeto do PicPay, e aí você implementou a governança de acessibilidade lá, né? Quais foram os maiores ganhos para os usuários e como você mediu esse impacto? Boa. Quando a gente fala do processo de governança, a gente está falando de colocar processos de acessibilidade de ponta a ponta de todas as partes envolvidas, né? Então a gente fez um grande mapeamento de pontos de contato do cliente em primeiro momento, para entender quais que são os principais ofensores e onde a gente poderia atuar. Então, de maneira geral, e sim, pelo que eu lembro, que já faz muito tempo, né, e com certeza muita coisa mudou, né, a gente tinha alguns atritos relacionados ao produto mesmo, ao produto digital, relacionados a atendimento, relacionados à ouvidoria, relacionados também a processos de logística, como chegada do cartão e tudo mais, né? Esse mapeamento de pontos de contato só foi possível através de escutativa com o cliente, então a gente participava de algumas chamadas para ouvir reclamações, entender o que o cliente está mais reclamando. A gente treinou meio que uma mini inteligência artificial para classificar automaticamente ligações, chamadas, contatos por chat, por exemplo, que tinham alguma relação com acessibilidade. Então, foi aí que a gente começou a metrificar e prestar atenção, né? Bem como a gente também começou a usar essa IA para classificar também alguns reportes de pesquisas mais qualitativas, quantitativas, como o Likert, NPS, CSAT, tá? Então a gente tinha todo um ecossistema de dores de ponta a ponta, que a gente dividiu em 3 pilares, né? Pessoas, processos e produtos. Que melhorias eu tinha que fazer no produto? Através dessas melhorias, o que poderia se refletir como aprendizado nos processos? Mas, acima de tudo, então, o que as pessoas tinham que saber para que isso não se repita? Né? Então, foi meio que um de trás para frente. Eu acho que o que ficou mais visível, por exemplo, foi a troca do verde. O verde do PicPay é um verde muito claro, neon. Mas se você vê no aplicativo, hoje ele é um verde mais escuro. Isso foi uma demanda de acessibilidade, para garantir o contraste, legibilidade e o conforto, visto que era uma cor muito forte ao olhar. Né, tinha uma frequência muito alta, uma saturação muito alta nesse sentido. Então, com isso, a gente conseguiu estabelecer ações curto, médio e longo prazo. Como que a gente conseguiu estabelecer? Conversando com os times. Esse é o papel de mim enquanto liderança, e acho que de qualquer líder. Fazer essas pontes com parceiros, estruturar planos, ter essa conversa que eu falei sobre líderes e ambientes conservadores, como que você vai chegar nessa pessoa e falar, cara, eu preciso que você faça isso. Se for um aliado, ele vai fazer para ontem. Se não for um aliado, você tem que entender, puxa, como que eu posso quebrar isso em tarefas menores para que talvez ele nem sinta que ele está fazendo, mas que eu estou acompanhando. E lá na ponta, quando ele vê valor, ó, tá vendo que você fez isso? Ó, olha o valor que me gerou. Né? É um trabalho de estratégia, do grego estratégia mesmo, tá? Mas aí, quando a gente chega no final do dia com uma capacitação completa para design, tech, produtos e negócio, por exemplo, quando a gente conseguiu estabelecer processos de atendimento, entrou uma pessoa com deficiência, já vai para uma fila de prioridade, já com atendimento humano, para garantir mais agilidade na resolução dos problemas. Quando a gente cria processos de entrega de design e tecnologia, desde documentação, especificação, validação de protótipo, validação de componentes e testes que precisam ser feitos, foi um trabalho assim de muita formiguinha, de muito mapeamento, mas que no final, quando a gente coloca esses observadores para classificar pontos de contato com o cliente, fez muita diferença. Uma coisa que eu fiz também muito nessa época e faço até hoje, que o pessoal não faz, é acompanhar a rede social. Colocar a palavra-chave e lá fazer uma nuvem de palavras e ver o quanto que diminuiu o atrito,
seja de coisas negativas, ou começou a ter mais comentários positivos. Eu lembro até hoje, quando mudou o verde, o pessoal comentando, tipo, nossa, o PicPay tá muito mais agradável de ver agora. E era na época do Big Brother ainda, que o PicPay era um dos patrocinadores. Então tava um buzz interessante, né? Pra gente foi assim, ó, tá vendo a melhoria que a acessibilidade trouxe? Gente, eu gosto de ser muito influenciadora, tá? Não sou Virgínia Fonseca, tá? Não sou Virgínia Fonseca, mas qualquer mínima melhoria que surge tem que fazer barulho. Porque a gente sabe que a acessibilidade já é muito difícil. Mas a gente sabe mais ainda que para o cliente, aquela pequena alteração já foi suficiente para ela se sentir pertencente àquele produto. Quem dera a Virginia Fonseca falasse metade do que tu falou agora. Eu acho que o mundo era outro, né? E aí a gente tá falando sobre ensino, né? De influência. E aí vou entrar num assunto que eu adoro, que é educação, né? E aí você tá fazendo mestrado com foco em interação humano-computador e acessibilidade na Unicamp, né? E aí a gente tá falando interação humano-computador, que é um assunto muito relevante, e a Unicamp, que é outra instituição muito bacana, muito relevante também, né? Você pode compartilhar quais são os objetivos principais e quais são os aprendizados, né, desse processo, desse trabalho que você está desenvolvendo lá? Claro, eu estou na reta final de defesa, então estou terminando minha dissertação, se tudo der certo. Esse semestre eu defendo, né? Quando eu entrei na Unicamp, lecionar sempre foi meu sonho, sempre foi minha vontade, tá? Eu não quero ficar na indústria para sempre, não tenho essa vontade, muito menos pela intensidade de atualização que é, e isso me cansa mentalmente, né? Então, na real, a gente adora ser servidor público para ter aquela estabilidade e aquela calmaria, né? Mas, por outro lado, eu sinto muito como um dever moral, porque eu devo muito à academia, né? Eu sou de uma geração, a primeira menina, assim, da minha geração familiar, inclusive dos meus irmãos são muito mais velhos, a ter acesso à faculdade graças ao SISU, graças aos programas governamentais, né? Eu sou a primeira geração da minha família que está chegando na pós-graduação, que chegou até a pós-graduação. Isso só foi possível através do técnico lá atrás e através também do acolhimento de todo o corpo docente de tudo que eu desenvolvi desde lá atrás. Então eu sinto e almejo ser professora como uma forma de retribuir à sociedade pelo que ela me ofereceu. Então, quando eu entrei na Unicamp, eu tive muito esse foco, né? Eu fui estagiária e sou estagiária docente na Unicamp, né? E de forma voluntária, eu não recebo por isso. Então, eu dou aulas junto com o meu orientador sem receber nada, faço plano de aula, leciono sem receber nada para isso. E a cada semestre eu vario. Então, um semestre eu leciono no Profis. O Profis é um programa da Prefeitura de Campinas, né? Onde se reside a Unicamp, para quem não conhece, né? Que fornece para os melhores alunos das escolas municipais a chance de entrar na Unicamp. Então essas pessoas fazem 2 anos de ciclo básico na Unicamp, que é esse programa, o Profis, e eles vão ganhando créditos a cada disciplina que fazem. Então, créditos em humanas, créditos em biológicas, créditos em exatas. No final desse curso, eles escolhem a graduação. É até uma forma de nivelar, porque a gente sabe que o ensino público, querendo ou não, ele tem uma grande diferença do ensino particular. E a Unicamp, ela é muito elitizada nesse sentido, apesar de terem as cotas raciais, étnico-raciais, as cotas sociais. Inclusive, a Unicamp foi pioneira nas cotas trans e está sendo a pioneira nas cotas PCD das universidades estaduais de São Paulo. Importante enfatizar isso, né? Nem outras faculdades como o USP e o Unesp têm esses tipos de cotas. A Unicamp é o primeiro espaço que a gente tem esse lugar de troca e que os coletivos conseguiram essa conquista mesmo, tá? E aí é uma forma de nivelar essas pessoas que entram e que elas possam experimentar aquilo que elas querem. Então eu dou aula na disciplina de tecnologia da informação para essa galera, que eu dou todo aquele 360 de TI. Então a gente fala desde como programar, um básico de redes, né, de gestão de projeto, de design. É a parte mais gostosa, que você tá com uma galera que tá com 17, 18 anos, que tipo, caraca, isso daí é muito da hora. Ou, putz, não gostei, né? Já tira logo de cara. E aí no final dos 2 anos elas escolhem a graduação que elas querem, inclusive medicina. Tá? Então é um programa social muito legal que a prefeitura tem em parceria. E a outro semestre, obviamente, eu leciono interação humano-computador com o meu orientador, que é a minha área principal de atuação e de pesquisa, né?
Eu encerrei 2025, felizmente, com quase 1.000 citações do meu nome no Google Scholar, de alguns papers que eu venho publicando e desenvolvendo com o meu orientador, né? Principalmente as disciplinas de design de interação, acessibilidade, sou eu que leciono, né? Mas, principalmente, tem muita relação com o que eu desenvolvo aqui, de dissertação. Eu tô desenvolvendo um joguinho, né? Porque eu falei que eu não quero fazer coisa chata. Se eu vou pegar minha vida e parar ela pra fazer um projeto que seja uma coisa que eu enxergue, que eu veja propósito. Então, o joguinho é o Vimo, que é a digitalização da brincadeira vivo ou morto. Né? Pra quem não lembra, aí vivo fica em pé, morto se agacha. Né? A gente jogava muito quando criança. E é uma brincadeira muito importante, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, pra gente treinar a atenção, o foco, a mobilidade, enfim, né? Só que o desafio aqui era tornar um jogo acessível financeiramente, acessível performaticamente, mas acessível de jogar também, né? Então é um jogo de baixo custo para celulares Android, que a gente testou em celulares muito antiguinhos, que usa a câmera e utiliza uma IA para mapear os movimentos. Meu gato vem invadir aqui, peraí. Temos aqui um invasor. Você não pode ficar aqui hoje, filho. E aqui mapeia esses movimentos. Só que o movimento é você que escolhe. Então, se o seu movimento é agachar e levantar, tá tudo bem. Mas se seu movimento for apenas o olho, tá tudo bem. Se for apenas levantar o braço, tudo bem. É um jogo online, então a ideia é muito menos sobre você fazer aquele movimento, mas muito mais sobre competir de forma saudável e estar com seus amigos, né? Então eu terminei agora o piloto, demorou muito para executar o projeto por conta do comitê de ética, porque eu queria fazer com criança, eu queria fazer pessoalmente, eu não queria só fazer conceito, eu queria testar com o usuário, né? E foi muito legal porque na escola que a gente testou tinha uma criança com paralisia cerebral, né? Ela teve algumas sequelas da paralisia cerebral, ela usa bengala, e ela conseguiu jogar com uma criança que era autista nível 1 de suporte, com outras crianças sem deficiência, assim, no mesmo espaço. E foi muito legal aquelas crianças, nossa, eu quero jogar de novo, sabe? Eu não pensei que eu poderia fazer isso, né? Esse menino foi até fofinho, que ele chegou uma hora que ele sentou, ele reconfigurou, ele personalizou de novo o seu movimento, e ele começou a levantar com a bengala dele, sabe? Ele tava meio cansadinho, aí ele começou a levantar com a bengala, né? E as crianças brincando, ai, não vale, né? Mas assim, é aquela brincadeira saudável. E aí o jogo vai ficando mais rápido, né? Os comandos também vão ficando mais rápidos. Tem o feedback visual, cada um tem pelo menos 3 chances. Então é os conceitos também de game design, de gamificação, para dar a chance da criança desenvolver, desafiando ela constantemente a cada segundo que passa da jogatina, mas acima de tudo, ela permite jogar com aquilo que seu corpo permite e com aquilo que ela se sente confortável. Vou querer jogar, só não sei se eu vou conseguir passar, né? Que eu sou bem ruim de jogo, bem ruim mesmo, assim. Você falou aí sobre que você ensina os princípios de design, né? Provavelmente esse jogo tá mais associado a conhecimentos de design do que tecnologia, afinal de contas, tecnologia tá fora do nosso mundo, né? Mas aí, como é que você enxerga o papel da pessoa designer para promover a acessibilidade além da parte técnica? Né? Você deu um exemplo maravilhoso aí sobre um jogo que pode fazer com que crianças de diversas formas elas podem participar. Né? E aí, como é que você considera que essa pessoa designer ela pode promover a acessibilidade além da parte técnica, considerando aspectos éticos e sociais? Né? Eu acho que o papel do designer na promoção da acessibilidade não é de querer ser especialista em tudo, nem salvar o projeto sozinho. Acho que acima disso, é menos sobre você pegar seu protótipo e fazer uma validação da WCAG. Tá? Acho que isso é só uma das coisas e olha lá, tá? Que às vezes não é nem o principal. O papel do designer, para mim, é garantir que o acesso seja considerado desde o início e não como uma correção de erro. Então, o designer é aquele que vai definir estrutura, sitemap, fluxos, hierarquias, linguagem, decisões de visioning, de conceito visual. E aí, onde que a acessibilidade vai nascer ou vai morrer. Não é no final, não é ajuste fino, nem no se der tempo, né? Então, o designer, de fato, ele vai promover a acessibilidade quando ele desenha com intenção. E não só com estética, não só com base naquilo que ele viu no Behance ou no Dribble. Então, é quando se pensa, sei lá, no contraste antes da paleta final.
é quando se pensa nas possibilidades de interação antes de pensar no touch, é quando pensa legibilidade antes da tipografia que tá na moda, é quando pensa erro, exceção e falha como uma parte da experiência, aí tá tudo bem, e não como bug, né? E eu acho que também um outro papel do design é ele ser esse tradutor dentro do time. Por isso que eu falo que é menos sobre WCAG e muito mais sobre como você orquestra e antecipa. Então é como que eu traduzo essas normas técnicas em decisões visuais. Como que eu traduzo pesquisa com pessoas com deficiência, com perfis de acessibilidade em fluxos concretos? Como que eu traduzo limitações técnicas em soluções possíveis? Então o design, ele, de fato, ele não impõe, ele conecta. Puxa, eu acho que um exemplo muito gritante que a gente vê hoje é em biometria. Tem várias notícias no que você for ver em fóruns públicos, né? O quanto que a biometria facial, ela não é acessível para pessoas com deficiência visual, visto que ela utiliza de uma tecnologia de detecção de íris, e nem toda pessoa tem íris, tem pupila, né? Se é uma limitação técnica, então o que o design tem que fazer? Como que o design mitiga, por exemplo, poxa, se sou uma pessoa com deficiência visual, eu encaminho ela para uma outra tecnologia de prova de vida, por exemplo? Será que o design já não deveria, por exemplo, acionar um engenheiro de processos e estabelecer um processo back-office para não criar atrito e não desestimular um cliente, né? Ai, Sandy, mas aí, sei lá, ele só vai validar a biometria uma vez. É uma vez. Mas pode ser a última vez que foi a gota d'água para ele. Porque, de repente, ele já passou por vários outros produtos que ele teve que fazer a mesma coisa, né? Então, uma vez nunca é só uma vez. Então, por isso que também é criar fricção onde ela é necessária. Então, questionar quando algo bonito exclui, quando uma tecnologia limitante pode ser substituída por outra, e se não for possível, por N motivos que também são tão importantes quanto a acessibilidade, como segurança, custo, porque na real a gente está no capitalismo, então a gente tem que levar várias coisas em consideração também, né? Isso é uma realidade. Então, o que o designer tem que fazer? Ele tem que sair da caixa, ele tem que sair do Figma, né? Então, quando a gente pensa no design de produto, eu vejo ele menos como design de produto interface, que é o que mais acontece hoje. É menos sobre WCAG, é menos sobre contraste. A experiência, principalmente quem usa tecnologia assistiva, está para além da interface. E se ela não usa tecnologia assistiva, ela só tiver alguma questão inerte ao ser dela, pior ainda. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa idosa ou uma pessoa que não é nativa digitalmente, com dificuldade de utilizar a aplicação. Ou, por exemplo, essa pessoa não sabe acionar uma tecnologia assistiva porque ela não foi educada para usar tecnologias assistivas, né? E ela vai botar a culpa no seu produto. Então, como que você educa sobre acessibilidade para o seu cliente fornecendo os melhores serviços? Como que você fornece esse canal de transparência? Isso vai além do Figma. Isso envolve pesquisa, isso envolve produtos, isso envolve tecnologia para discutir possibilidades, isso envolve negócio, isso envolve back-office, enfim, né? Mas quando eu falo que envolve, é porque a responsabilidade ela é compartilhada. O designer, ele não é e nem deve ser o dono da acessibilidade. Nem a gente aqui que trabalha como designer de acessibilidade é dono da acessibilidade. Mas o que o designer tem que fazer, e o papel dele, é garantir que a acessibilidade não seja esquecida. Acho que esse é o principal recado. E aí, nessa tua fala, existem alguns pontos aí que alguns outros convidados já falaram, que é primeiro que o designer ele tem que sair do Figma, né? Ele tem que levantar a cadeira da cadeira dele e entender que o mundo é muito mais diverso do que apenas a tela dele, né? Tá junto do usuário. E aí existe uma linha tênue. Quando eu conversei com Jana Branco, ela falou muito, Wagner, o designer do Tigrinho, que projeta o Tigrinho, que faz tão mal pro Brasil. Como é que se dá isso, sabe? Então a gente fica entre, opa, eu preciso trabalhar, apareceu uma oportunidade, eu vou trabalhar no Tigrinho. É aqui tem. Ou eu vou chavear e não vou aceitar porque eu sei que isso aqui é ruim, mas eu preciso me alimentar, sabe? Eu preciso trazer o pão para minha família. E aí existe essa linha bem delicada entre a ética. E aí existe outro ponto, né? Que aí existe quando a gente está falando de criação de projeto, a gente também está falando de induzir o usuário a fazer, né? Então eu posso induzir o usuário a errar para que o produto ele ganhe, sim, sabe? É muito complicado esse negócio. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero muito falar sobre isso, né? Nesse caso de bets, como eu vou ser muito honesta e não vou romantizar, né? Teve uma trend no Twitter um tempo atrás que era uma trend que você falava verdades, né? A minha verdade foi, o designer, ele não projeta para o usuário.
ele projeta para o negócio. E fingir o contrário, eu acho que só atrapalha essa conversa ética. A gente está tentando advogar pelo melhor do usuário, mas essa não é a realidade. O produto de bet, ele existe para maximizar tempo, recorrência e perda financeira do usuário. É o modelo de negócio dele. Onde que o designer vai colocar esse limite? É algo muito difícil. E ainda te digo mais, tá falando em quesito de acessibilidade, tem muito tigrinho que é muito acessível porque justamente o público-alvo deles, que eles querem atingir, é a população vulnerável para criar dependência, né? É mais acessível que muito produto que não é desse mesmo balaio, né? Mas acho que o importante do designer, claro, são os valores, mas o designer ele não controla o negócio, mas ele consegue controlar os mecanismos. O controle de fricção, o controle de linguagem, o controle de feedback, o controle de ritmo, e aí que a ética aparece, tá? Ela não aparece como uma pureza moral, porque não tem como ser, mas ela aparece como uma redução de dano. Então, por exemplo, você não decide se o produto vai existir, mas decide se o feedback reforça a ilusão de controle. Você não decide a meta de lucro, mas decide se o sistema explora a vulnerabilidade cognitiva de forma agressiva ou contida. Você não decide o funil, mas decide se o usuário entende o que está perdendo ou se isso fica propositalmente opaco. Em bet, em produtos nesse sentido, o design não é neutro e nunca foi. Cada animação, cada som, cada quase vitória, cada delay é uma decisão psicológica, tá? Então a ética aqui não é não participar, é sim assumir responsabilidade pelo impacto das escolhas, tá? E claro, acho que tem também muita questão de alinhamento de valores e de batalhas, né? Se é uma pessoa que, poxa, está um tempo fora do mercado e a oportunidade que ela tem, ninguém vai julgar. E eu acredito que esse design ele não mereça ser julgado, porque todo mundo está tentando sobreviver num sistema que a gente está, né? Mas se possível, saia. Eu acredito que meus valores valem muito mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer experiência, do que qualquer contexto que eu possa aplicar os meus conhecimentos. Então, eu aplicar. O PM não tem que saber, por exemplo, táticas de design emocional. Não tem que saber. Você coloca uma coisinha pequena, você consegue controlar. Você consegue colocar limite. Você não tem que explicar para ele. A não ser que ele cobre, que aí, infelizmente, não tem por onde sair. Né? Mas você tem um poder, tá? Isso não vai quebrar o negócio? Não vai quebrar o negócio. Mas quebra a exploração máxima, vamos dizer assim, né? E eu vou reforçar, valor pra mim é tudo, tá? Eu acho que tem um limite pessoal. Ética não é universal, mas é posicional. Então eu acho que cada designer também tem que saber até onde eu vou. O que eu não desenho? Que padrão eu me recuso a melhorar? Se você não definir isso, então o sistema vai definir por você. Eu queria saber do que tá ouvindo, né? E aí, esse rajadão, como é que vocês pensam, né? Que é importante isso aí, né? Eu queria saber sobre desafios, né? Você trouxe aí bastante, falou sobre bastante projetos, bastante conquistas. Qual foi o projeto mais desafiador que você já liderou e como ele te ensinou sobre design, né? Como é que ele pôde transformar a vida das pessoas que estavam utilizando essa tua solução ou esse projeto que tu estava junto? Caraca, difícil, hein? Porque não é querendo ser soberba, mas acho que todo lugar que eu vou eu tento fazer um projeto foda. Tentando ser humilde, tá? Tentando ser muito humilde. Mas acho que de todos os projetos, assim, que eu pude atuar, acho que o que eu mais tenho carinho especial mesmo foi o da época do PicPay, tá? Que foi do zero. Era montar o time, montar a cultura, montar os processos, montar também o sistema de avaliação também, porque quando a gente tem um time que finalmente tem pessoas com deficiência, a gente tem que começar a mitigar vieses inconscientes na avaliação, no ciclo de performance dessas pessoas, né? Então foi um impacto cultural de ponta a ponta. Tem pessoas hoje que eu não sou mais PicPay, mas tem pessoas que não estão mais no PicPay que eu encontro hoje, por exemplo, encontrei esses dias no Itaú e que chegam e falam: eu nunca mais esqueci de você e do impacto que seu time fez em relação à acessibilidade na minha vida. Sempre vou levar como premissa de tanto que eu aprendi e que tanta troca positiva que eu vi lá, né? Quando a gente montou esse ecossistema de mostrar em métricas, em impactos, que a acessibilidade está além do Figma, ela está em ponta a ponta, que as pessoas fazem parte disso também, o designer, ele é responsável por não esquecer essa experiência, mas a responsabilidade é coletiva de todo mundo. Quando essas pessoas saíram e me acharam depois, e eventos da vida mesmo, não só no profissional, né? Falando, cara, eu estudei mais por sua causa, eu implementei mais por sua causa, meu time nunca mais falou disso e eu estou começando a falar disso pro meu time hoje. Pra mim, assim, foi
mexeu muito mais um ponteiro no meu coração do que qualquer OKR de negócio, sabe? Foi um propósito de vida, tipo, caraca, realmente eu plantei uma semente e a semente finalmente cresceu dentro de alguém. Então eu espero que acabei formando aí outras Sandiaras, por exemplo. E aí eu queria pedir para quem está ouvindo aí, se você tiver algum projeto bacana que você quiser compartilhar, você pode mandar no e-mail, Foco Acessível, no site, entrar no site, lá vai ter o espaço de comentários, ou mandar para o e-mail focoacessível@gmail.com, né? E aí, se você também tiver pergunta para a Sandiara, a gente pode compartilhar com ela e ela vem responder aqui para a gente. A gente falou agora sobre o passado, a gente falou sobre o presente, e agora eu queria falar sobre o futuro, né? A gente tem aqui no Brasil, ano passado, a gente teve um marco muito importante que foi a normativa da ABNT associado à acessibilidade, né? Você acredita que falta para o Brasil avançar na acessibilidade digital de forma mais ampla e integrada, né? O que é que você acha que falta? O que é que você acha que, além dessa normativa, né? Qual é o novo pulo que a gente tem que dar, né? Eu acho que a normativa ela foi muito importante. Ela é as normativas, então as normas técnicas voltadas para dispositivos móveis e para web, tá? Mas de só normativa a gente não cresce, né? A questão não é lei, porque a gente já tem a lei brasileira de inclusão aí conosco desde sempre. Mas o que a gente falta é transformar direito em prática cotidiana, tá? Então, acho que o primeiro ponto que falta é a implementação. E a implementação, de fato, só vai se concretizar no momento que a gente está através de políticas públicas eficientes, tá? Então, a legislação brasileira em si, ela é muito avançada no papel, mas é muito fraca na execução. Então, a gente não tem metas claras, fiscalização consistente, consequência real para quem ignora a acessibilidade, né? Isso é importante no âmbito do setor público e privado também, tá? Porque é o privado que acaba movimentando muito o tema, impulsionando muito o tema, né? Eu acho que outro ponto central em relação a essa discussão é a formação profissional, né? Então, a acessibilidade, ela é tratada em um aspecto amplo, tá? Como uma especialização, quando deveria ser uma competência básica, assim como um arquiteto, por exemplo, tem uma aula de design universal, né? Mas não aprofundado, se ele quiser se aprofundar, ele tem que fazer uma especialização, né? Mas designers, engenheiros, devs, gestores públicos também precisam ter formação em relação ao tema, tá? Então muita gente se forma na faculdade mais incrível do mundo, para não falar outra palavra, né? Mas não aprende acessibilidade de forma aplicada. Então, se ela não aprende de forma aplicada, cara, como que ela vai conseguir reconhecer problemas no espaço no qual ela está inserida? Porque geralmente essas pessoas sequer têm um ambiente diverso. Então, se eu não leciono, se eu não educo, e eu falo educar porque eu não gosto da palavra sensibilizar. A sensibilidade não tem que ser sensibilizada, ela tem que ser educada. As pessoas têm que conhecer mesmo em relação ao tema, tá? E eu acredito também, claro, tem essa mudança de currículo, tem essa mudança de políticas públicas que precisam ser feitas, né? Isso é tanto a nível executivo como legislativo como um todo, mas também nos órgãos reguladores, tá? A gente sabe que tem alguns órgãos mais maduros que outros, como o próprio Banco Central, né? Mas o próprio Banco Central também não tem punições claras. São muito mais punições administrativas, tipo, ó, faz um curso, faz isso, né? E não tão pesadas quanto a gente gostaria. Afinal, a gente está revogando os direitos de alguém, tá? Mas eu acho que o principal é a falta de coordenação entre setores, tá? A acessibilidade, ela costuma ficar muito isolada. Ou ela está no jurídico, ou ela está na saúde, ou no social, ou na educação, ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Não há integração com planejamento urbano, com ciência e tecnologia, com digitalização e transformação digital, com compras públicas, com inovação, não há integração. É sempre uma bola jogada. Olha, acessibilidade é PCD, né? Acessibilidade é do idoso, né? Acessibilidade é aqui do digital, é aqui olhando para ciência e tecnologia. Não tem uma responsabilização compartilhada e um núcleo que possa integrar tais iniciativas, né? Então, sem isso, a acessibilidade vira completamente uma exceção. Não tem alguém para falar. Tudo bem que a gente tem o CONAD, né, o Conselho, né, de pessoas com deficiência, de várias instituições que estão lá presentes. Mas eu vou trazer um ponto muito polêmico. Não é porque uma pessoa com deficiência que ela tem autoridade para falar sobre acessibilidade. Acessibilidade é um campo interseccional entre a vivência e a técnica, né? Eu não posso esperar, por exemplo, uma pessoa autista fale sobre acessibilidade, sendo que ela não sabe a densidade que é de estudos,
de práticas de acessibilidade. Porque justamente o autismo é um espectro. Então ela pode estar enviesando de acordo com aquilo que favoreceria a ela. Mas não a outros níveis de suportes, a outros contextos e a outras realidades. Né? Então a gente também não tem conselhos, não tem pessoas técnicas especialistas falando, advogando e direcionando o tema. Que eu acho tão mais crítico quanto quando a gente fala dessa integração de setores. E acho que também tem o desafio cultural na sociedade civil, tá? Que a acessibilidade ainda é vista como favor e não como um direito, como um custo, não como investimento, algo para poucos e não como benefício coletivo. Eu gosto muito de ver que a gente tem vários influenciadores com deficiência nascendo, tendo cada vez mais relevância, mas eu fico brava pra caramba quando você vai ver, por exemplo, tem uma influenciadora que eu gosto muito que ela faz vídeos com foco em maquiagem, beleza acessível, eu adoro, né? E ela faz vídeos falando, pô, essa embalagem ela é acessível pra mim, que ela tem fraqueza muscular, né? E aí quando você vai ver, tem uma enxurrada de comentários, eu vejo que hoje tá melhor, mas teve uma época que é tipo, nossa, que superação, que lindo, Bruna Tavares, que é uma das marcas, né? Cara, parabéns, Bruna Tavares, mas eu quero que outras marcas façam isso. Isso não deveria ser algo visto com aplausos, é um, pô, parabéns por fazer o mínimo, tá ligado? Porque pessoa com deficiência também se maquia, também se empirecta todas pra sair, sabe? Né? Eu saio de casa, eu não estou ligada a aparelhos terminais, como muitas visões existem, né? Muito também comprometido pela visão do modelo médico da deficiência. Eu acho que, nossa, eu sou muito militante nesse sentido, mas acho que por último, eu acho que falta essa continuidade política, tá? Cada gestão reinventa a pauta, interrompe programas, muda prioridades. Por isso que um núcleo centralizado para o tema que possa criar essa integração de sociedade civil, setor público-privado e os setores do Estado seria sensacional, para justamente a acessibilidade ser uma política de Estado e não um projeto de governo. É bem importante isso aí. Eu acompanho essa influenciadora e eu costumo ver os comentários. Chega a ser inocente as pessoas agradecendo a empresa, né? A empresa, se ela não fizer isso, ela está sendo burra, né? Porque ela está perdendo um monte de cliente, né? Afinal de contas, todo mundo gasta, né? E a gente entende que tem a ignorância, e eu falo que a ignorância ela tem duas faces. A ignorância que de fato a pessoa nunca teve contato, o contato que ela tinha com pessoa com deficiência era na mídia, né? Era em páginas sensacionalistas que criam aquele pornô de inspiração, como se a gente fosse posto só para inspirar pessoas sem deficiência através de uma superação, né? Então tem essa ignorância muito influenciada por isso e que tá tudo bem. É um dever político e moral do Estado em realizar essa mudança cultural, né? Mas também tem a ignorância 2 de a pessoa tem informação e também ela se recusa, né? Aí é difícil de mudar. Eu vi eu não vou lembrar qual foi o reality e falando sobre racismo. Aí a mulher disse assim: eu não vou conversar com ele, não. Eu não tenho obrigação de falar sobre racismo, não. Ele é um homem adulto. Ele tem o É, mínimo de obrigação de entender que pessoas pretas são diferentes dele e eles têm que respeitar, né? perfeito. E aí outro ponto que eu vejo que nos jornais, principalmente os locais, o assunto acessibilidade só é falado com datas especiais, né? Se fosse falado mais vezes em mais momentos, eu acho que as pessoas entenderiam que faz parte da vida isso, né? E aí Nossa, eu queria passar para o último bloco, que é sobre as dicas, né? Compartilhar um pouquinho para as pessoas aprenderem ainda mais, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre olhando sua carreira, né? Que dicas você daria para o seu do passado, quando estava começando lá, e para as pessoas que hoje querem atuar como designer de acessibilidade no contexto de habilidades técnicas e interpessoais, né? Que dicas você daria? olha, Nossa Senhora. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria pra Sandiarinha, de 10 anos atrás, digamos assim, tenha paciência. Eu sou uma pessoa muito explosiva, muito estourada, tá? Mas na prática eu sou muito paciente. Eu espero as coisas chegarem e as coisas acontecerem no tempo que elas têm que ser. Hoje, né? Mas eu gostaria que alguém tivesse me enfatizado muito mais isso lá no começo, né? As coisas não vão mudar do dia para a noite e aspectos culturais elas só são refletidos através de um trabalho de massa muito grande, né? Então de bater na porta, de conversar, de influenciar as pessoas certas no momento certo, né? É um trabalho de estratégia. Eu até brincaria, tipo, Sandy, você adorava jogar RPG quando pequena e você gosta até hoje. Jogue mais RPG para você trabalhar mais suas habilidades estratégicas, né? De se antecipar.
Então, acho que essa é a soft skill necessária e mandatória para quem quiser se aprofundar no tema. Porque você vai ter que lidar com muita frustração, e até mesmo frustração de que você não vai trabalhar com acessibilidade. Você vai trabalhar para o negócio, não para o usuário. Mas é o que eu falei, é o seu dever entender onde você vai delimitar, quais são os limites que você vai impor para advogar pela melhor experiência possível. Eu começaria aprendendo pelo cotidiano e não pela norma. Quando a gente fala de acessibilidade, o pessoal já quer ir para WCAG, já quer ir para EMAG, já quer ir para Nova Técnica. Mas eu gosto de falar, cara, observe onde as pessoas travam. Eu gosto muito quando eu comecei lá meu TCC com o meu crush, que eu não namorei, mas sou amiga até hoje dele, tá? Começou porque eu observei. Eu observava, ficava assim, tudo bem que eu ficava babando nele, que eu achava ele bonitinho, né? Mas eu observava onde ele travava, né? As dificuldades que ele tinha. Então observar isso até no seu radar, no transporte público, no mercado, onde estão as dificuldades das pessoas. E aí você pode trazer para o seu contexto de digital, né? Formulários confusos, textos longos, um baixo contraste, uma linguagem técnica até demais, né? A acessibilidade começa com clareza e facilidade. As normas até ajudam, mas a sensibilidade para você enxergar aonde é de fato um atrito, ela vem a partir somente da observação. Né? Eu gosto também de falar de aprenda com pessoas com deficiência, não só sobre elas, né? Acessibilidade não é apenas, mas também para essas pessoas. Mas quando a gente fala do espectro da deficiência e de todo e das habilidades que a gente pode perder ao longo da vida por conta dos N exemplos que eu já comentei anteriormente, você tem que pensar, poxa, eu vou ficar um tempo aqui com meu pé engessado, né? Você vai começar a ver algumas dores, alguns atritos, por você estar com um membro reduzido, né? Mas imagina quem tem isso a vida toda. A dor é muito mais latente, a dor ela é muito mais intensa. É muito menos sobre empatia e mais sobre alteridade, reconhecer a individualidade do outro, né? Então siga criadores, siga pesquisadores, profissionais com deficiência, leia, escute, pague cursos se for possível, porque a acessibilidade ela não vai se aprender só com um documento técnico e nem só com, sei lá, uma dinâmica de você vendar seus olhos para fingir como que é um dia de uma pessoa cega, né? Não é sobre isso. Ela vai ser aprendida através da experiência relatada e observada. Use checklists, normas técnicas, como uma linguagem de decisão e não um checklist, tá? Então, utilize essas diretrizes para entender por que aquela coisa é uma barreira e não apenas para marcar o conforme. Então, eu sempre dou isso para todos os meus liderados. Viu um critério? Antes de você aplicar, pergunte que tipo de exclusão isso evita na prática. E aí, quando você fala na prática, tenta trazer para o seu contexto, para a sua realidade. Seja a realidade pessoal, quanto a realidade também do produto que você atua, né? E acho que com tudo isso em vista, com tudo isso trabalhado, com essa sensibilidade apurada, né? Aí sim, você pode praticar com produtos reais. Porque é menos sobre, puxa, a dificuldade que eu tive, e mais sobre, putz, agora eu tô conseguindo entender a dificuldade do outro, né? Então, navegar só pelo teclado, aumentar o zoom em 200%, usar o leitor de tela de uma forma básica, né? Desligar a camada de estilos em um site, por exemplo, ou até mesmo o som, né? A teoria começa a mudar quando o atrito aparece. E aí você começa a entender, de fato, como que isso está impactando na vida da pessoa, né? Eu já participei disso, eu fiz muito no começo, de fazer o leitor de tela e falar, olha que experiência lixo, né? Poxa, eu odiei essa experiência. Eu odiei mesmo. Eu posso ter odiado por conta de um viés de que eu não sou usuária assídua. Eu não dependo daquilo. Mas para um usuário aqui, de repente, tá maravilhoso. Sabe? Tá incrível. Ou de repente tá um lixo mesmo. Porque eu não fiz a observação antes. Eu tava muito numa bolha, que demorei um pouco pra estourar ela. Foi mais na graduação que eu comecei a ter um contato maior através do design participativo. E aí eu acho que com isso a gente pode trazer um pouco do técnico, né? Então aprender sobre design system, trazer como que diferentes design systems, principalmente, apesar de ter uma visão muito eurocentrista, os internacionais lidam com isso, porque a gente sabe que a legislação fora do Brasil e alguns países já é muito como referência, então o ato da União Europeia de Acessibilidade, vindo fortemente a partir de 2026, mobilizou diversos design systems da União Europeia, o próprio ADA, né,
a própria ADA, que é a Americans with Disability Act, né, a seção 508. Então, tem políticas públicas mais assíduas quanto à acessibilidade. Então, como que esses times se posicionam? Não só o que eles entregam, mas como que eles se posicionam, como que eles comunicam as mudanças de acessibilidade, qual que é o tom e voz que eles utilizam num vídeo. Eu gosto muito do que a Apple faz para se posicionar, por exemplo. Né? Todo ano eles têm a campanha de acessibilidade dos produtos, das tecnologias assistivas da Apple, e todo ano é uma coisa diferente para comunicar com um público diferente. Esse ano foi maravilhoso que o tema foi faculdade, então eram pessoas mais jovens, né? E um estilo musical, muito influenciado pelo auge dos musicais. Então, Wicked voltando ano passado, né? E eu achei sensacional, porque saiu daquela visão de emoção, quero sair chorando com aquela postagem, né? Isso também é tão importante quanto para entender de que forma você vende acessibilidade no contexto no qual você está inserido. E aí, eu acho que também é muito importante também essa reflexão quanto sociedade. Então, é entender a acessibilidade como uma infraestrutura social. Sair do Figma, de fato, sair até mesmo do olhar de pessoas, entender como a acessibilidade ela está enraizada num contexto sociocultural, tá? Então, leia sobre legislação, políticas públicas, direitos, como que foi a evolução dos direitos das pessoas com deficiência do Brasil e na história. Olha, gente, não faz muito tempo que as pessoas simplesmente matavam pessoas com deficiência achando que era um defeito, né? Tem países hoje, por exemplo, na Ásia, que tem pessoas que recebem até hoje benefícios do governo por conta de ações de hegemonia, né? De tentar matar o máximo possível, esterilizar pessoas com deficiência física e mental para justamente não passar para frente, entre muitas aspas. Isso acontece até hoje, até um passado recente, até 2007, se não me engano. E entender isso é tão importante quanto para a gente entender como que a gente sai do discurso do boa prática e a gente entra no campo de responsabilidade coletiva. E claro, eu acho que também questionar soluções prontas, né? Questionar tudo, na verdade. Questionar é muito importante. Quando eu falo de olhar para a WCAG e falar o que isso exclui, isso é questionar. Mas questionar poxa, se eu tenho uma solução aqui que me promete resolver a acessibilidade em um clique, o que ela está resolvendo de acessibilidade realmente? Né? Se eu tenho uma IA que ela valida a acessibilidade, o que ela está validando exatamente? Né? Qual que é a acurácia? Qual que é o modelo por trás? Não é falar que a ferramenta é ruim, tá? Acho que tem uma linha tênue, né? Porque tem ferramentas muito boas, ferramentas que ajudam de fato a acelerar e mitigar riscos, né? Assim também como tem ferramentas muito ruins. Mas é você que tem que definir isso através de todo esse contexto e essa leitura sociocultural e técnica, principalmente. E eu acho que acima de tudo é lembrar que a acessibilidade é uma prática contínua. Você nunca termina de aprender acessibilidade, porque pessoas, contextos e tecnologias mudam. E o aprendizado real vem de escuta constante e revisão crítica. Tá vendo? O pessoal que tá ouvindo aí deve estar. Que eu tô lhe ouvindo agora, tô lhe vendo, e aí eu fico encantado, né? Porque é muito interessante quando eu converso, trago pessoas que eu admiro, e aí conhecer você das redes, né? E aí vendo pessoalmente é muito bacana, sabe, ver uma pessoa tão apaixonada pelo tema falar, né? Além de você, né? Você é uma grande inspiração, mas quais são os profissionais, quais são os canais, quais são os livros, qual o material humano ou não humano que te inspira? Cara, são vários. Eu acho que tem meus próprios amigos de profissão, né? Então eu gosto de falar da Jana, da Janaínas, da Joyce Rocha, do Paulo Aguilera, né? Do Marcelo Salles, então os colegas de profissão que eu converso, debato até hoje. A Belle, né? Também, a Paloma Bright. Nossa, são vários nomes espalhados pelo LinkedIn que sou apaixonada, admiro e converso. Não tanto quanto eu gostaria, né? Porque o sistema capitalista engole a gente de noite, mas que eu tenho um profundo carinho e sempre que a gente se encontra em qualquer evento, nossa, parece que são anos de amizade, são anos de batalha também, né? Quando a gente fala de referências, eu gosto muito e eu sou muito apaixonada pela Anne Jean Baptiste. Ela olha para a parte de inclusão de produtos no marketing da Google. Ela tem um livro muito interessante que é o Building for Everyone, que mostra como que o Google trabalhou toda a sua visão de marketing olhando para a diversidade e inclusão. Então, desde uma coisa muito boba, que as pessoas jogam como boba, de casting, de foto, de fotografia, até de processos internos de marketing, né? Eu acho incrível.
Eu vou olhar aqui para trás, porque eu tenho minha estante de livros e eu vou pegar mais algumas referências. Então, eu gosto desses. Eu gosto da Lili Jang também, que é Diversidade, Equidade e Inclusão Desconstruída. Então, como é um guia sem sentido, né, para fazer o trabalho de uma forma certa, mas o certo no sentido de certo eticamente. Então, essas estratégias de como que eu posso quebrar tarefas a fim de tentar gerar um pequeno valor, mas usar isso como uma ferramenta de argumentação, tá? Esse aqui é um livro sensacional que se aprofunda nisso. Pro técnico, eu gosto do About Face, que é uma bíblia de guia de design e de interação, né? Então vai muito mais sobre práticas difundidas e reconhecidas universalmente pelos usuários do que o técnico de WCAG. Então acho que tem um debate muito legal que vira e mexe sempre tá na rede do olhinho, né, em vários produtos, né, quando eu tô com saldo oculto ou um saldo visível, né, aquele olho, ele tem que representar a ação que vai ser feita ou o estado que tá na tela, né, ele tem que representar a ação a ser feita. Um exemplo disso é o botão de play e pause do YouTube. Enquanto o vídeo tá rodando, o botão fica em pause. E vice-versa, né? O que garante até uma consistência, não só pelo ícone, mas também o que vai ser verbalizado pelo leitor de tela. Então ele se aprofunda nessas questões, que é muito interessante para quem quer seguir muito essa área do digital. Aqui tem mais. Aqui o Build for Everyone, com os meus post-its, só para tangibilizar. E vou trazer mais 4 livros que eu gosto muito. Eu gosto muito do Extra Bold, que é um guia não binário, antirracista, feminista para designers gráficos, né? Tem a versão em português. Então ele vai se aprofundando em vieses de gênero, vieses raciais em relação a práticas de design que a gente faz, tá? Até da escolha da cor, quanto a escolha da composição do todo, né? Nisso também tem um outro livro tão parecido quanto, que é o Políticas de Design. O design ele tem que ser político, então é um guia de comunicação visual como um todo. E ele até mesmo se aprofunda em temas que, isso é verdade. Por que a gente relaciona aquelas fontes orientais ao oriental, sendo que a primeira fonte que surgiu, ela não é asiática, ela é estadunidense. Isso se consolidou muito quando a gente vai fazer, por exemplo, uma identidade visual de um restaurante japonês. Sabe? Isso é correto ou não? Sabe? Então ele se aprofunda nessas decisões por trás. Por fim, eu gosto do Mismatch, que ele dá uma aprofundada no design inclusivo universal. Então, como que a inclusão, de fato, molda o design e as decisões de design que elas são tomadas, né? Então, um exemplo muito legal que ele dá, e em vários materiais também da própria Adobe, a Adobe também tem um material muito legal de workshop que eles fazem de design inclusivo, que é público, vocês podem acessar também, né? Que é do Spectral. Mas ele fala, por exemplo, como que o cinto de segurança, os bonecos que eram utilizados para os testes eram modelos baseados na figura típica masculina, em altura, tamanho de massa muscular e tudo mais. Por isso que tinha também uma reincidência muito maior, e até hoje tem, de acidentes, mesmo com cinto de segurança, em mulheres ou pessoas de baixa estatura, do que se comparado àquele perfil. E foi só ano passado, se não me engano, que começaram a fazer alguns testes com manequins diversos, né, olhando para diferentes tipos de corpos para testar a segurança. Então, esse foi um exemplo de como a inclusão está modificando a visão de design. E por fim, se você não sabe por onde começar no espectro de deficiência que eu comecei, né, nem sequer, nem sei o que seguir primeiro, tem um livro que eu indico muito, que é o Desmistificando Desmistificando Deficiência na Realidade, né? Então, é um guia muito pensando também em quem quer se tornar um aliado. Eu não tenho uma deficiência, não convivo com ninguém com deficiência. Se eu convivo, talvez, é só nas redes sociais. Como que eu posso me tornar um aliado se eu não tenho com quem eu conversar? Tudo bem, esse livro é um livro construído de pessoas com deficiência para pessoas sem deficiência, com guias muito práticos, desde o físico até o digital, até questões também comportamentais. Se eu me deixasse, eu falaria aqui horas falando de recomendações, mas pensando em alguém que quer começar agora, essa aqui é minha biblioteca. Esse da política de design eu acho que eu li mais de 2 vezes, porque a gente vai lendo, são pequenas besteiras, assim, ele é muito curtinho, ele é uma delícia de ler. E aí você vai lendo coisas com tipografia, coisas de design gráfico, você não imagina quanto política está envolvida ali dentro, né? Muito.
E aí E o pessoal esquece que isso também, o design gráfico, ele se reflete muito no design digital. Por isso que é tão importante a gente consumir essas mídias. começou lá, na verdade, né? Tudo começou no gráfico, né? E outra coisa, quando eu fiz a logo do podcast, que é um círculo com outro círculo, um círculo preenchido com um círculo vazado, pontilhado, me disseram, Wagner, parece a logo do Mismatch. Eu disse, veja, a intenção não é essa, né? Existe uma série de outras coisas por causa disso, né? Mas muito obrigado pela referência, né? Que o livro é maravilhoso, né? E aí, Sandy, eu queria perguntar, a gente vai chegar às duas últimas perguntas, a conversa tá muito bacana, mas a gente tá chegando no horário. Eu queria perguntar a você, você, sendo uma pessoa com deficiência, o que representa tecnologia para sua vida? Para mim, Sandy, tecnologia me faz existir. Se não fosse a tecnologia, se não fosse a internet, eu não seria quem eu sou, eu não conseguiria me expressar, eu não conseguiria viver. E foi através da tecnologia que meus caminhos se tornaram possíveis. Eu geralmente pergunto isso para as pessoas com deficiência porque a gente não imagina, né, o impacto, né? Que a tecnologia consegue fazer na vida das pessoas, né? E aí eu queria deixar um espaço aberto para você falar alguma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo. Acho que a mensagem final que eu tenho, e aí eu acho que muito do que a gente comentou, a gente falou de várias coisas, na verdade, né? A gente foi pra Beth, a gente foi pra IA, a gente foi pra desafio, a gente foi pra robótica, eu adorei, né? Mas eu acho que a gente tem que relembrar, olhando pro futuro, e acalmar os ânimos, que a acessibilidade não vai ser substituída, tá? IA não vai roubar o seu emprego, tá? Acima de tudo, porque a gente tá falando acima de tudo de pessoas. Pessoas sempre vão existir. E digo mais, se um dia isso se concretizar, pode ter certeza que vai passar 2 semanas e vão se arrepender. Isso aconteceu muito no mercado de tecnologia quando teve aquele boom de automação de qualidade, que falaram que os QAs funcionais, os QAs, as pessoas analistas de qualidade funcional que faz os testes na mão, não eram mais necessários. Mas o mercado viu que a automação não impediu que bugs aparecessem, bugs de experiência. E houve toda uma reestruturação do mercado quanto àquele profissional. O mesmo vai acontecer com design, tá? E o mesmo vai também acontecer com acessibilidade, tá? O futuro ele ainda é incerto, temos alguns cheiros, mas a gente pode ficar calmo em relação a isso. Eu acho que o importante é não trazer essas ferramentas como vilãs, muito pelo contrário, elas vão ajudar a gente e a gente entender como que elas podem ajudar, entender quais são os limites e até onde que a gente pode estressar elas e onde que nós entramos, tá? Eu sei que o movimento que é feito globalmente é de redução de trabalho e de trabalhadores. Mas se nós, enquanto trabalhadores, nos apropriarmos da ferramenta, mostrarmos o valor que ela tem e o valor que o nosso trabalho tem e agrega, o jogo muda. Então, acalmem os corações, que esse é só o começo. Bom, e aí a gente chega ao final de mais uma conversa do Foco Acessível. Eu queria muito mesmo agradecer a Sandiara pelo tempo, pela disponibilidade e pela troca aqui, né? Vocês podem mandar e-mail para o focoacessível@gmail.com ou comentário no site e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e avaliar a gente no Spotify. E lembre-se sempre, acessibilidade cedo ou tarde vai impactar a sua vida.